Estamos apresentando Encontro de Vida. Oferecimento Ministério Companhia da Vida. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez em nosso encontro de vida em busca de respostas para dramas da nossa existência. Hoje eu quero falar com você sobre o que acontece com o homem depois da morte. A palavra de Deus é a divina revelação, inclusive das coisas eternas. Eu quero que você abra agora a Bíblia para o Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Se você pesquisar no verso 19, está escrito a seguinte revelação dita por Jesus. Ele fala assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto de feridas chamado Lázaro. Lázaro desejava comer aquilo que caía da mesa do homem rico, e os cães vinham lamber as suas feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Ele foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim. Mande Lázaro aqui para que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Eu estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembre-se de que durante toda a sua vida você teve tudo o que queria, e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado, e ninguém daí pode atravessar para o nosso lado. Então o rico disse: Por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos. Eu quero avisá-los para que não terminem neste lugar de tormento. Respondeu Abraão: Moisés e os profetas já os avisaram. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Então o rico disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhes fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, disse: Se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Jesus Cristo, ele traz aqui uma profunda revelação de coisas até então ocultas. Jesus esclarece para aquela multidão e esclarece para nós, na verdade, o que acontece depois da morte. Há muita crendice, há muita ignorância, há muita superstição e, na verdade, há muito medo por parte da maioria das pessoas no que se refere ao que acontece após a morte. E através dessa história, Jesus nos traz ensinamentos valiosíssimos. Se nós conseguirmos tudo nessa vida, mas nós não soubermos com certeza o que acontece conosco após a morte, tudo será em vão. O apóstolo Paulo chegou a falar que se Jesus Cristo não existe, se Jesus Cristo, na verdade, não ressuscitou, é isso que ele fala,
e a ressurreição dos mortos não existe, eles seriam mais infelizes dos homens e que a vida não teria sentido. Jesus Cristo, ele fala para nós a primeira coisa, que as nossas vidas continuam quando morremos. Jesus mostra aqui que quando alguém fecha os seus olhos, que o seu cérebro para, que ele é deitado num caixão e sepultado, ali não se encerra a vida. Ao que muitos pensam e o que muitos propagam, que esta vida, ela se encerra no túmulo, não é verdade o que Deus diz. Deus diz que nós somos seres que vamos viver eternamente. Nossas existências, elas se perpetuam quando nós morremos. Uma outra coisa que o Senhor revela muito claramente através da história deste homem rico e um mendigo chamado Lázaro, ele mostra que após a morte há dois destinos para a alma humana. A palavra de Deus diz que ou o homem estará com Deus no paraíso, estará com Deus experimentando de um lugar de plena satisfação, ou o homem estará num lugar chamado inferno. Só existem essas duas realidades e para isso eu quero te dizer rapidamente, mas eu quero te falar com muita ênfase. Não há purgatório, não há meio termo, não há coluna do meio. Falar nisso é uma mentira. Nenhum homem, nenhuma autoridade, nenhum sacerdote tem o direito de dizer aquilo que Deus não disse. Tem o direito de acrescentar uma vírgula na palavra que Deus deixou para nós. Falar isso é levar multidões à destruição. E a palavra de Deus, ela fala através de um servo, deste pequeno servo, que você tome muito cuidado. Não há nenhum lugar de purgação, nenhum lugar onde você vai para melhorar. A palavra de Deus, ela fala que há dois caminhos, o céu ou o inferno. O que Jesus, ele nos mostra aqui, Lázaro no paraíso, e mostra o rico no inferno. A palavra no original é Hades, mas conhecido como inferno. E Jesus, ele se detém aqui de uma maneira mais específica a este lugar. A palavra de Deus diz que o lugar onde aquele homem estava era um lugar de tormento, era um lugar de castigo. A Bíblia, quando fala sobre o inferno, ela diz que o seu tormento é eterno. Ela fala que lá é um lugar onde o choro é extremo, com ranger de dentes. É um lugar onde o castigo não cessa e que multidões estão indo para lá. Isso é muito grave. Aquele homem, certamente, ele não acreditava, porque nós observamos que a todo momento, quando ele fala com Abraão, quando ele fala ali, quando ele contempla o paraíso e ele de alguma maneira se comunica, embora ele não possa ir para lá, ele pede ali duas coisas. Ele pede alívio e pede também que avisem aos seus queridos, aos seus familiares, que deveria ser levada a sério a mensagem, deveria ser levada a sério a mensagem do inferno. Hoje, em nosso meio, a maioria das pessoas, elas não acreditam, a maioria das pessoas zombam. Hoje, ainda, muitas pessoas vão morrer. Hoje ainda, muitas pessoas vão entrar na eternidade e muitas pessoas podem estar indo para o inferno. Quem não crê no inferno
também vai para o inferno. Não adianta apenas você dizer que não acredita, tentar esquecer. Porque se você não for bem resolvido com esse tema, ali pode ser sua morada definitiva, de remorso sem fim. E o pior, sem esperança de saída. Uma coisa interessante que a palavra de Deus mostra é que aquele homem era extremamente rico na terra. Ele se vestia das roupas mais finas, ele se banqueteava e também é preciso falar o que a Bíblia não diz. Ele não foi ao inferno porque era rico. Ele foi para o inferno porque ele era egoísta com suas riquezas. Ele era egoísta com as bênçãos de Deus. Ele tinha um coração duro, um coração insensível para quem sofria à porta de sua casa. E a palavra de Deus diz que Lázaro, um mendigo, vai para o céu. Acaba o seu sofrimento. E é também preciso dizer que ninguém vai para o céu porque está sofrendo, porque é pobre, porque está vivendo uma vida dessa maneira. Nós não sabemos muito sobre Lázaro, mas quando nós vemos a palavra de Deus falar sobre como nós estaremos no céu, como nós vamos para o céu, nós podemos saber de uma coisa: todas as pessoas que estão no céu, que vão para o céu, que vão viver uma vida maravilhosa após a morte, são pessoas que têm a sua esperança em Deus. São pessoas que não deixaram, mesmo tendo uma vida sôfrega, mesmo passando por privações, não perderam o seu caráter, não perderam a sua fé e, acima de tudo, não perderam a sua esperança de que nós não iremos para o céu através de boas obras, nós não iremos para o céu através de uma religião. A palavra de Deus, ela fala que só há um caminho para o céu. É Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu amigo e minha amiga, a eternidade, ela é muito diferente do que você está vivendo agora. Aquele homem era rico e de uma hora para outra ele perde tudo. Esse mundo, ele te faz correr atrás de coisas que te trazem uma falsa segurança. Quando você morre, o seu dinheiro não vale nada. Quando você morre, o seu diploma não vale nada. Quando você morre, a sua intelectualidade, a sua opinião, ela não vale nada. Nós vivemos num mundo que nos anestesia até mesmo a nos fazer pensar que nós não vamos nem morrer. Nós não paramos para isso. Nós não queremos ouvir a pregação. Mas escute, é inevitável que você vai morrer. Nós todos estamos caminhando para a estação da morte. E no dia que você morrer, você pode ser como aquele homem rico, bem-sucedido, e pode acordar na eternidade, experimentando do horror do inferno e de uma vida sem Deus, uma vida onde você não levou Deus a sério. O que você busca? Como está a tua relação com Deus? A vida prossegue. A vida continua após a morte. E para isso, há uma doce esperança, há um aviso que Deus fala. Aquele homem rico, ele se desesperou e ele dizia: manda Lázaro sair do paraíso e o espírito, o fantasma dele avisar os meus irmãos, porque eles irão acreditar se isso for pregado dessa maneira chocante. E Abraão diz para ele: não, lá existem Moisés e os profetas, ou seja, Abraão diz: lá tem a Bíblia. E ele chega a discordar e diz: não, se alguém
for dentre os mortos, se alguém for desta maneira, meus irmãos, meus 5 irmãos irão acreditar. E ali Abraão diz: ora, mesmo que alguém ressuscite dos mortos e pregue, eles não irão se convencer. Meu querido, há alguém que ressuscitou dos mortos e que fala do inferno. É Jesus Cristo. Por mais de 70 vezes ele avisou na Bíblia. Há alguém que ressuscitou dos mortos e fala que existe um lugar. Existe um lugar onde não há morte. Existe um lugar onde não há cemitério, onde não há Covid, onde não há AIDS, onde não há assassinato, onde não há injustiça, onde não há opressão. Existe um lugar onde nós vivemos e vamos conviver eternamente em alegria e em amor com quem nós estamos lá. Esse lugar é o céu. E Jesus, Ele está dizendo isso para nós. Você não tem controle sobre a morte. Eu não tenho controle também sobre a tua vida nem minha vida. A morte não pede licença. A morte é intrusa. A morte é sempre inconveniente. O seu espírito está preparado? Para onde você está indo? Para onde você vai quando o seu corpo for enterrado? Que hoje você receba o passaporte para uma vida eterna e para uma vida no céu de Deus. Esse passaporte é Jesus Cristo. Ele falou que ao homem está destinado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Ele disse: eu vim para que você tenha vida, vida eterna, vida abundante. Você precisa de um Salvador para entrar no céu. Você é um pecador. Deus te ama e te oferece hoje e te dá uma oportunidade, talvez possa ser a última, para que você se arrependa dos seus pecados e entregue sua vida a Jesus Cristo. Deus te abençoe ricamente. Amém. Seja um divulgador do Encontro de Vida. Para mais informações, fale conosco através do nosso WhatsApp 869-8167-1197.